Bom, boa tarde. Eu sou o Igor. Eu vou estar falando sobre o que são SSDs, a sua história, os seus componentes, seu funcionamento e quais são suas vantagens. Bom, aqui no começo já tem que SSD é uma tecnologia mais recente. Ela é um tipo de memória não volátil, do tipo flash, com algumas especificações vai ser explicado posteriormente. E SSD é diferente de HD. Bom, a história dos SSDs começa por volta de 1976, quando foi feito o Book Core, que era composto por 8 módulos de memória não volátil com 256 KB de capacidade, sendo que esse Book Core ele emulava as unidades de disco da memória, de memória da época, sendo que era utilizado em centros de processamentos que exigiam mais capacidade de processamento, sendo que mas mesmo ele sendo criado em 76, sendo considerado o primeiro, os SSDs só foram estourar no mercado por meados de 2006. Bom, os componentes basicamente são dois, que é a memória flash, que é onde são guardados os arquivos, e, e que diferente dos HDs, é, não precisam de partes móveis e não tem motores para rotação e nem a questão da agulha, sendo que todas as suas operações são elétricas, o que torna eles muito mais rápidos. Bom, também temos o controlador, que gerencia a troca dos dados entre a memória flash e o computador, e ele é formado por um processador que executa essas tarefas, sendo que ele é o maior responsável pela velocidade do SSD. E também tem o chip, que vai ser explicado de forma mais aprofundada depois, que basicamente ele gerencia o cache de leitura e escrita, ele criptografa as informações, ele mapeia as partes do SSD para não encontrar nenhum erro, para evitar que haja o corrompimento dos dados e do próprio SSD. As vantagens. A vantagem do SSD é que ele é bem mais silencioso, é, porque ele não tem a questão dos motores, da rotação e da agulha. Ele também a latência muito melhor, o que impacta diretamente na velocidade dele, sendo que ele apresenta 250 megas por segundo na gravação e 700 megas por segundo na leitura. E também ele é muito mais resistente, diferente dos HDs, tudo devido à arquitetura dele, que é de forma mais compacta, e também ele é mais resistente na questão, também por causa de não ter a questão diferente dos HDs, que tem a agulha e o disco, mesmo que ele caia, não vai arranhar nada, não vai quebrar nada, e você não vai estar perdendo os dados se ele cair. Bom, agora vou estar passando pro Pedro, que vai estar explicando o resto. Boa tarde, eu sou o Pedro Augusto Fratassi. Sobre as desvantagens. O SSD eles não possuem, não são só flores. Uma das suas desvantagens é o seu custo e benefício quando comparado ao HD, pois ele traz muita velocidade, mas sua capacidade de armazenamento é muito pequena quando comparado com o HD. E ele também não é volátil, ou seja, ele não há perda de dados quando a energia é acessada, o que faz ele se tornar muito portátil, né? Podendo ser levados por aí pelo bolso. O SSD e sua vida útil. O SSD ele possui sim uma vida útil por causa do seu tipo de memória, que é a flash NAND, que usa um transitor especial que permite que o dado armazenado seja apagado em um determinado número de vezes de quantidade de dados, que pode ser apagado com vários tipos de memória que seja presente no mercado. Sendo que hoje a gente existe três tipos de memória NAND, né? A série C, que é a Single Level Cell, essa é a que está no topo, pois ela só armazena 1 bit por memória de célula. A MNC, que ela está no intermediário, que ela é Multilevel Cell, que ela armazena 2 tipos de bit por memória por célula de memória. E a TLC, que é o Triple Level Cell, que armazena 3 bits de célula de memória. Sendo que, ou seja, quanto mais bit você armazenar por célula de memória, mais lenta a memória vai ser e menor durabilidade vai ter. Ou seja, menos ciclos de apagamentos podem ser executados. E quanto à vida útil do SSD, depende do usuário, pois a conta é a seguinte: a durabilidade é igual a TBW, que é total bytes written, ou total de bytes escritos, dividido pelos dados gravados no dia. E o resultado vai dar o resultado de dias que ainda o SSD pode sobreviver, né?
E é isso. Aqui estão as referências que a gente utilizou e é isso.